Olá, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro, véspera das eleições. E eu queria conversar com você, defensor da família e cristão, e que talvez possa ainda estar indeciso com relação para quem irá o seu voto. Então eu gostaria de deixar alguns dados para você refletir, que talvez possam te ajudar em sua decisão. Primeiro, a questão da família. O atual presidente se diz um homem de família. Mas eu te perguntaria, como pode um homem de família entrar num recinto porque pintou um clima com jovens de 14, 15 anos em situação de vulnerabilidade? Uma pessoa escreveu para mim no meu canal do YouTube dizendo que não acredita que ele tenha dito aquilo. É curioso, né? O vídeo está lá, foi disseminado inúmeras vezes, foi inclusive adulterado. E talvez por isto as pessoas tenham dificuldade em aceitar a sua fidedignidade. Tristes tempos vivemos quando as pessoas começam, eu inclusive, todos nós, a duvidar daquilo que vemos. Porque os conteúdos foram tão distorcidos, tão recortados, colocados absolutamente fora de contexto, que nós não sabemos mais no que acreditar. Mas está bem. Se você não quiser acreditar naquele vídeo em relação às meninas venezuelanas, pense em dois outros episódios. Um, quando o presidente presta uma homenagem a um coronel que pertenceu ao DOI-CODE, responsável pela tortura durante os anos de ditadura no Brasil. Pense também quando ele manifestou a sua admiração pelo maior torturador, excetuando Hitler, é claro. Acho que esse foi o campeão. Stroessner, que governou o Paraguai durante mais de 35 anos, responsável por 18 mil torturas. E foi acusado pelo estupro de mais de 1.600 crianças. Mulheres que defendem a família, ouçam bem este dado. Você seria capaz de votar nesta pessoa? Ele te representa? Te representa uma ministra que, em nome de Deus, vai aos púlpitos e às congregações e onde mais ela imaginar para discursar, para fazer política, ao invés de fazer uma prece, ao invés de se preocupar em estabelecer projetos que beneficiem a população? Quantas mulheres são vítimas diariamente de violência? E eu não estou falando só de violência explícita, eu estou falando de assédio também. Vocês viram a notícia, anteontem, se eu não me engano, que o nosso mandatário minimizou aquilo que o presidente da Caixa Econômica fez comprovadamente. Ele achou que não tem nada de tão ultrajante, não, naquilo que ele fez. Então,
Pensem um pouco, tentem estabelecer a conexão. Como poderia ser mentira aquilo que ele disse a respeito das venezuelanas, se ao mesmo tempo, dias depois, ele tenta destruir, depreciar o discurso das mulheres que foram ultrajadas. Ele se coloca ao lado do algoz e não das vítimas. É isso que você quer como representante da nossa nação? Sinceramente, eu não consigo cogitar esta possibilidade, porque seria um retorno às trevas. Seria um percurso rumo à destruição da humanidade das pessoas. Em nenhum momento eu vi, talvez exista, mas eu nunca vi, ele ir a público, este senhor que está na presidência, e se solidarizar com as vítimas. Ele ir a público e falar, olha, eu vou exigir uma punição rigorosa para esse presidente da Caixa Econômica que ofendeu a dignidade, que assediou sexualmente vocês. Não, isso ele não faz, ele não se posiciona. Assim como até hoje, ele não teve o brio de pedir desculpas para as milhares de famílias das pessoas que morreram em função da demora na compra das vacinas contra a Covid-19. Ele não tem a menor piedade, ele não tem a menor compaixão, nenhuma empatia. Então, eu quero convidar vocês, homens e mulheres cristãos, que acreditam em Deus e que acreditam na família, que pensem muito bem ao depositar o voto de vocês. Você que defende a família, você gostaria que um amigo seu entrasse em sua casa, sem ser convidado, inclusive, e depois postasse um vídeo que viralizasse nas mídias, dizendo que pintou um clima e ele resolveu verificar o que aconteceria? Não há dúvida com a intenção que esse senhor de quase 70 anos de indignidade, porque uma pessoa que fala isso não aprendeu nada, em quase 70 anos de existência. Ele falou sim, porque esta é a forma dele. Isto constitui a personalidade dele. E eu quero aproveitar e dar um recadinho para esta pessoa que me escreveu. Eu já respondi para ele. Perdi um tempão sabendo que não ia adiantar nada, mas eu quero dar um recadinho para ele. Porque pode ser que haja outras pessoas que vão utilizar o mesmo argumento. Inclusive porque as pessoas que apoiam este senhor têm um raciocínio bem semelhante. Elas usam os mesmos argumentos. Então, quando ele me disse assim, não acredito que ele faria isso, ele não seria burro de dar um tiro no pé. Meu caro senhor, não é uma questão de burrice, é uma questão de um distúrbio psíquico. Falo isso de cátedra, porque eu sou psicóloga e sou psicanalista. Aliás, não falei no início do vídeo, meu nome é Jaci Ferreira. Tenho 30 anos de experiência em clínica. Então, ouça bem, seu moço. Burro, não sei se ele é. Não sei o grau de inteligência, inclusive é muito discutível essa questão de finalidade com a qual a inteligência é utilizada. Nós podemos dizer que Hitler era uma pessoa inteligente, afinal ele armou um esquema na cabeça dele perfeito de extermínio das diferenças. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é uma questão de burrice, é uma questão de que a personalidade distorcida dele, ele é um psicopata. E o psicopata, meu caro senhor, ele não tem a capacidade de empatia.
empatia. Então, por isso que ele fala o que ele fala, sem medir consequências. E você sabe por quê? A lei não existe para ele. Na cabeça do psicopata, do perverso, eu estou falando perverso no sentido psicanalítico, na cabeça do perverso a lei existe, mas não para ele. Ele é inimputável. Então não é uma questão de burrice, não. Eu acredito que ele tenha falado como ele falou tantas outras barbaridades. Então, meus caros brasileiros, homens e mulheres, pensem bem antes de votar amanhã.